tarde, bem-vindo ao Espaço Aberto, hoje ao vivo de Londrina. O assunto é numerologia, a ciência que parece combinar os números que regem nossa vida desde o nascimento. Ligue, nosso telefone é 043-348-3232. Quem responde é a nossa convidada, professora de comunicação e numeróloga Sônia Weil. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Sônia, Ana. exatamente o que é a numerologia, de fato? A numerologia é uma ciência mística e a partir do teu nome, da tua data de nascimento, você pode fazer uma análise de como é que você é e pode ver inclusive as fases que você vai ter durante um ano. Ele é uma projeção, um espelho da pessoa? Exatamente. A numerologia te dá a possibilidade de perceber todos os teus potenciais, como é que você funciona, como é que você é no teu dia a dia. É você se ver de fora para poder perceber o teu global. Quer dizer que essa data de nascimento mais o nome determinam, de certa forma, uma trajetória da pessoa até a morte? Eu não sei se elas determinam, elas mostram como é que você funciona, elas mostram como é que são as tuas fases. E você pode calcular isso, realmente, até a época da tua morte. Tem alguma coisa a ver com matemática? Como A ciência? soma é matemática. O cálculo na numerologia é feito assim. Cada letra se traduz em números. Então você vai pegar, por exemplo, Pedro é E e O como vogal. Então você vai, E vale 5, O vale 6. Você vai somar matematicamente isso. É 5, O 6, você tem 11. Agora, a interpretação vai ser simbólica. Quer dizer, 11 Perfeito. é uma forma de funcionar, é uma característica de personalidade, é uma maneira da pessoa ser. Então, a soma é matemática, mas a interpretação é simbólica. Agora, de certa forma, então, as pessoas, os homens de nome Pedro, de certa forma, têm um conjunto parecido de características. Aqui, a gente tem uma outra coisa. O primeiro nome sempre funciona. Ele vai te dar o dia a dia. Como é que você funciona no dia a dia? Pedro, por exemplo. Pedro vai ter, olha, eu vou somar vogais e consoantes separado, tá? As vogais dá 11. O 11 é um número de força. São pessoas que têm força, são pessoas que têm uma necessidade de coisas bem definidas, direcionar as coisas e tal. As consoantes, que a gente soma separado, vão dar 20. 20 é um número de coisas rápidas, pessoa impaciente, pessoa que quer ver o resultado a curto prazo. Certo. Você soma de novo, 11 mais 20 dá 31, que é uma qualidade de 4. 3 mais 1, 4. Então 4 é sempre um número de pessoa que gosta de coisas concretas, chão firme debaixo dos pés. Mas é muito cálculo. Eu pensei que fosse uma coisa mais simples. Nas revistas, especialmente femininas, sempre tem lá nas últimas páginas, descubra o seu número de sorte, descubra a sua personalidade. Então, o cálculo é muito simples. Soma-se todas as letras do nome da gente, mais dia, mês, ano de nascimento, dá um númerozinho simples e você procura ali. Onde é que está você? Quer dizer que, de fato, a numerologia não é simples assim. Pois é, é simples demais, né? Na verdade, você vai fazer o cálculo, esse mesmo cálculo, com cada nome que você tem. Então, o primeiro nome, o segundo nome, se houver, os nomes de família. Depois você vai pegar todas as vogais, os números, como o 11 que eu tirei, do primeiro nome, do segundo nome, do nome da mãe, do nome do pai ou do marido, se você for casada, e você vai chegar na síntese das vogais. Você vai fazer a mesma coisa com os números todos das consoantes. Depois você soma tudo e vai chegar num número só. E eu queria, inclusive, já dar uma satisfação aos nossos telespectadores que estão ligando bastante, Sônia, mas a maioria das perguntas é de interesse pessoal das pessoas. Elas estão passando o nome completo e querem saber, enfim, a sua sorte no amor, no trabalho, nos negócios, no casamento, na morte, etc. Então, a gente já adianta que o cálculo completo é muito difícil para fazer. Você demoraria quanto tempo para fazer o cálculo de um nome completo? Com uma data? Inteiro, pelo menos uns 20 minutos. Tá vendo? Não daria tempo nesse programa de hoje. Mas nós temos aqui a pergunta da Evanilde, ela é de Londrina. Ela quer saber, Sônia, quem nasce em horário de verão, qual a data que se usa para fazer a numerologia? Então, Evanilde, a data não é diferente no horário de verão, é só o horário. Na astrologia você vai fazer um cálculo diferente. Na numerologia, o que conta é o dia de nascimento. Então dá na mesma. Não o horário. E não o horário, exatamente. E se esse nome influencia, por exemplo, o bebê? Então, as mães têm te procurado de forma geral, né? Claro. Para dar o nome do bebê. Quer dizer, como é que isso funciona? Bom, é o seguinte, a pessoa me dá uma relação de nomes e eu vou tentar ver os primeiros nomes, fazer já uma triagem. Então a pessoa vai me dar, vamos dizer, 6, 7, 8 nomes, né? Eu faço uma triagem e tento ver os que são bons. Depois a gente vai pegar os nomes de família, inclusive os nomes que às vezes a pessoa não usa. Por exemplo, a mulher às vezes não usa o nome da mãe, mas a gente pode utilizar. E aí eu vou esperar a data de nascimento, porque a data de nascimento é extremamente importante. Ela dá o caminho de vida da pessoa. Então a gente espera o nascimento, ou se for cesariana, a gente pode planejar o dia de nascimento e vai ver os potenciais que a pessoa tem, a direção que ela tem. E só aí eu vou fazer a seleção do nome, porque o nome vai ter que
permitir que a pessoa vivencie, coloque em prática aqueles potenciais. Agora, Sônia, a verdade é que a grande maioria das pessoas já nasce com um nome. Quer dizer, nesse caso, essas pessoas estão em desvantagem com as que têm nome escolhido depois de nascido? Ele pode ser positivo, de repente dá sorte, ele é um nome bom. Mas às vezes pode acontecer isso que eu estou falando aqui. O nome às vezes até é bom, mas com a data de nascimento ele não é muito favorável. Deixa eu falar uma coisa, Regina. Normalmente a pessoa fala assim, eu quero escolher o nome antes, porque eu tenho que fazer uma série de presentinhos e tal, papapá. A data de nascimento, eu falei, dá o caminho de vida da pessoa, mas ela às vezes também traz dificuldades que a pessoa tem. Por exemplo, uma pessoa extremamente sensível, delicada, que qualquer coisa magoa e tal, isso pode estar na data. O número 2 traz isso. Quando você atribui o nome à pessoa, quando você escolhe o nome, você pode encontrar, por exemplo, o número 11, colocar números de iniciativa, que às vezes essa pessoa não tem. Então, você vai equilibrar, pelo nome, as dificuldades que a data tem. Ou, às vezes, a data pode trazer uma extrema rapidez, uma pessoa muito impaciente, muito ansiosa. Então, você vai trazer uma diretividade maior no nome, uma coisa mais tranquila. Então, é muito importante você fazer as duas coisas casadas. Bem, vamos ver no próximo bloco quando é necessário mudar o nome, por exemplo. Mas antes, vamos ao intervalo comercial. Na dúvida sobre numerologia, você liga 043-348-3232. O Espaço Aberto volta já já. Estamos de volta com o Espaço Aberto ao Vivo de Londrina com a numeróloga Sônia Vaio. Sônia, muitas pessoas te procuram para mudar o nome? Vem muita gente, né, Regina? Porque a gente conhece muitos casos de mudança que trouxeram transformações na vida da pessoa. E aí, qual é o seu procedimento nesses casos? Bom, eu vou tentar fazer primeiro, eu faço uma consulta para verificar a personalidade da pessoa, porque muitas vezes a pessoa não precisa mudar o nome, ela já tem uma série de potenciais que ela simplesmente não está colocando em ação. Então, a primeira coisa realmente é o autoconhecimento e colocar os seus potenciais em ação. Agora, se o nome da pessoa realmente não for positivo, aí eu faço uma mudança. Certo. Bem, a Helena Rodrigues Rezende pergunta o seguinte, Sônia, ela quer saber se cada pessoa tem um número de sorte. Não é tão simples, né? Porque a gente tem uma série de nomes no nome da gente. A gente estava falando antes daquelas revistas que colocam um número só. Na verdade, a gente tem assim, um conjunto de números e são vários potenciais que estão ali. Então, falar de um nome só ou de um número só fica muito simples. A gente tem vários números de sorte. A gente pode pegar talvez o número mais interessante, mais forte da pessoa. Agora, eu agregaria a seguinte pergunta, sorte e azar, isso existe de verdade? Algumas pessoas têm mais sorte que as outras, como o Gastão, por exemplo? Eu acho que você tem alguns nomes que são mais harmônicos, que facilitam as coisas sim. E tem alguns nomes que têm números de trava. Por exemplo, 12 é um número que traz uma certa trava. Se ele tiver no resultado final do nome, tudo é muito sacrificado, tudo é muito difícil, a pessoa tem que batalhar muito para conseguir. Não que não consiga, mas exige mais esforço. Se você tem o número 16, por exemplo, o 16 é um número que traz muita ansiedade e de vez em quando cortes repentinos. Então é claro que a pessoa vai ter que trabalhar mais consigo mesmo e lutar um pouco mais para conseguir. Só que você tem pessoas muito bem-sucedidas que têm esses nomes. A numerologia não é determinante, então. Exatamente, ela é uma espécie de mapa para você partir daí e transformar. Perfeito. Bem, e o Neylor de Souza de Curitiba quer saber o seguinte, o número 5 tem alguma coisa, tem alguma influência comigo? Neylor de Souza, mas aí eu acho que seria o caso de você fazer os cálculos. O cálculo dele. Neylor, o que eu posso te falar, Neylor, é que o número 5 é um número de muita curiosidade com a vida. Ele é um número meio de criança, pessoa muito curiosa, aberta, que gosta de falar com as pessoas, está sempre querendo conhecer coisas novas, uma pessoa que está no mundo. Se você tem essas características, então você tem esse número 5. E aí as mulheres casam e frequentemente mudam o nome, assumem também o sobrenome do marido. Pela numerologia, isso balança alguma estrutura? Isso muda um monte de coisas. Porque, na verdade, a pessoa tem o mapa dela. O nome do marido vai trazer a herança da família dele também. Então, se ela soma esses números do marido ali, todos os números dela também vão se modificar. Então, ela assume também aquela herança. Muitas vezes eu tenho pessoas que chegam lá que são assim muito fechadas, muito quietas, casam e depois se tornam pessoas assim abertas para a vida, conversam muito e tal. E elas falam, mas o que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu? O nome do marido somado ao seu trouxe o número 5, que é esse número de mudança, por exemplo, de abertura para a vida. E outras pessoas que são muito abertas casam e de repente fecham para o mundo e não querem mais sair e tal. Como eu tive vários casos. O que eu aconselhei para a pessoa? Volta a assinar o nome de solteira. Ela voltou a assinar o nome de solteira e voltou a estar bem na vida.
Certo. Voltando ainda àquela questão de mudança de nome, Sônia, é muito comum a gente ver no final de um nome de uma pessoa uma letrinha pequenininha assim. É essa inclusão, enfim, de um peso novo para mudar a pessoa? Pois é, se um nome é um equilíbrio de vibração, se ele dá uma série de tendências, uma letra que se crescente ou tire, ou às vezes você tem que fazer uma mudança maior ainda, vai somar a tendência daqueles números no teu nome também. Então, com isso, você reequilibra o teu nome e traz outro tipo de tendência para a tua vida. Certo. Sônia, nome de prédio. Porque assim, os prédios cada vez têm nomes mais diferenciados, inclusive alguns pomposos. Então, o nome de prédio tem algo a ver com a vida da gente? Tem, claro que tem. Em que sentido? A gente pode perceber que quando a gente muda para um prédio, a vida da gente geralmente modifica também. Por exemplo, eu moro num prédio que soma 13. Um prédio que soma 13 embaixo, por exemplo, 76, é um 13. Ele sempre traz dificuldades de estrutura, quer dizer, você vai para lá, a tua vida muda muito, ela não fica nunca muito estável. Além do próprio prédio, tem uma série de problemas. Tem sempre um carro que bate na coluna, tem sempre um cano que estoura. Então, você tem sempre probleminhas de estrutura, porque o 13 traz mudança de estrutura. Agora, você vai para um prédio que tem um 14, por exemplo, 14 é um número de muita mudança, de contato com gente. Você sente que a tua vida entra nesse fluxo também. Agora, tem uma coisa, Regina, não é só o número do prédio, você vai ter que somar com o número do teu apartamento. Aí o morador pode ter mais ou menos sorte, entre aspas. Ele pode. Às vezes, o número do teu apartamento equilibra a tendência do prédio. Número de casa. Número de casa também. Ele realmente faz uma influência muito grande. Você não tem esses casos que a pessoa muda para uma casa e sente que depois daquilo tudo ficou muito lento, depois que ela passou a morar lá? Ou ela foi para uma casa e ela deu sorte, depois disso a vida dela virou e abriu uma série de novas possibilidades e tal? São vibrações também. A gente está dentro de um universo de vibrações. O nome é vibração, cada número é vibração. Então, tudo isso afeta a gente. Agora, a pessoa que, enfim, tem um determinado número e esse número dá peso, digamos assim, ou é um número de trava, ela pode mudar esse número a qualquer momento. Claro que pode. Por exemplo, uma coisa que eu faço, o meu apartamento não tem um número muito bom, tá? O que eu fiz? Botei uma letrinha do lado, Perfeito. Harmonizei, equilibrei. Tem mais numerologia. Depois dos comerciais, vamos falar sobre a numerologia nos negócios. Nosso telefone 043-348-3232. Até já. O assunto é numerologia com a numeróloga Sônia Vaio, no Espaço Aberto, ao vivo de Londrina. Sônia, a numerologia pode ajudar no sucesso profissional dos negócios? Claro que pode. Você não conhece negócios, às vezes, que nunca dão certo, a pessoa muda o nome do negócio e, de repente, a coisa começa a acontecer? Às vezes eu pego uns remendos, assim, né? Transformação de nome de firmas que já existem. A gente tinha uma firma de São Paulo, é uma firma que estava com uma série de dificuldades, nada acontecia e tal. Eu fiz uma mudança e de repente a coisa começou a deslanchar. Agora isso depende também das fases que a pessoa está passando e não só da firma. Essa mudança que você diz é pelo mapa da numerologia. Então, o nome, né? O nome é uma vibração, o nome tem influência. Então um bom nome para negócios já é uma boa ajuda, né? As profissões têm a ver com os números? Claro que tem. Tem certos números que são típicos. Quer ver uma coisa? Número 7. Quase todas as pessoas que mexem com psicologia têm a ver com 7. Por quê? 7 é um número de extrema sensibilidade e de muita necessidade de análise profunda. Político. Político, 11. 11 é um número que dá uma necessidade de aparecer e de realizar coisas. Jornalista. 23. 23 é um número de muita curiosidade, de pessoa que lida com um monte de coisa ao mesmo tempo, pessoa que gosta um monte de gente. Advogado. 8. Número 8 é um número de justiça e de concretização das coisas. De 1 a 9, qual seria o melhor número? Não tem, Regina, porque cada número dá uma direção, dá uma tendência. Você pode falar do 1, o 1 é maravilhoso porque é um número de início. Pessoas independentes adoram 1, porque é um número de abrir caminho para coisas novas. Mas ele pode ser também um número de pessoa que é meio impaciente, meio egoísta, muito centrada em si. O número 2 é de uma sensibilidade imensa, a pessoa é super delicada, sente os outros, mas a pessoa deixa de ter, às vezes, muita iniciativa para as coisas, às vezes é tímida para as coisas. O número 3 é um número de comunicação, é maravilhoso, mas às vezes a pessoa também dispersa. Então você percebe que cada número é bom em algumas coisas, mas também tem suas dificuldades. Agora, isso é realmente um cálculo muito complicado. Então, da mesma forma, não dá para se falar que um mês do ano é melhor que outro. Eu acho que dá sim. Tem certos números que são difíceis. Por exemplo, eu falei do 13. O 13 é um número que não é ruim necessariamente, não. Ele é um número de mudança, é um número de transformação. Tem tá? até uma telespectadora que perguntou aqui o que significa 13 letras no nome. Pois é, deixa eu falar uma coisa para ela então.
Só o número de letras, você tem só uma informaçãozinha aqui. Número de letras é uma informação, mas você tem que ver o mapa inteiro, a data inteira, todos os números que você tem no nome e tal. Mas ele é uma informação. O 13 é um número de transformação, é um número de mudança. A pessoa que tem um 13 tem uma necessidade muito grande de transformar, criar, fazer tricô, fazer crochê, mexer com barro, fazer cerâmica, cozinhar, mas não cozinha daquele jeito tradicional, ir lá fazer a coisa. É aquela pessoa que cozinha inventando. Ela vai misturando isso, misturando aquilo e tal. No fim você pergunta para ela, como é que você fez? Ela fala, não sei, fui inventando. Tem um número de transformação. E a pessoa que não suporta também ficar presa em alguma coisa já estabelecida, ela tem que inventar. Entra dentro de uma casa, já derruba a parede, entende? Ela tem que estar sempre fazendo uma coisa nova. Shane, qual é o seu telefone para as pessoas, enfim, que vão precisar de maiores informações? O telefone é o 324-4209. Você, inclusive, atua profissionalmente, mudando nomes, números, dando consciência. Eu já trabalho há 10 anos com numerologia. Eu estudo há 20, mas eu trabalho há 10 anos já. Além profissionalmente, de ser com consultoria de numerologia. Perfeito. Sônia, muito obrigada pela presença. Que pena que o nosso tempo acabou. E quanto a nós leigos, vamos ter que continuar consultando a numerologia das revistas femininas, porque é muito complicada do seu jeito. Muito obrigada pela audiência. Lembramos que amanhã o Espaço Aberto ao Vivo de Curitiba fala sobre pesos e medidas, inclusive com dicas para o consumidor comprar bem. Continue conosco e uma ótima tarde.